Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 22 de maio, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Participam do Bom Dia Baixada o secretário de Desenvolvimento Social de Santos, Flávio Jordão. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui, Nathalie. Um abraço aqui também ao Rogério Conde, que é grande amigo e alguém que conhece bastante de política, vai fazer bastante, tenho certeza, vai contribuir bastante aí no programa de hoje. Sem dúvida. E o advogado e empresário Rogério Conde. Rogério, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Bom dia, Nathalie, bom dia, Flávio Jordão, todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer participar da bancada e começar o dia já discutindo sobre os assuntos que interessam a cidade e a região. Sem dúvida nenhuma. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Flávio, ontem nós tivemos aqui a presença da vereadora Audrey Cleis, que, entre outras questões abordadas, falou sobre o problema da falta de segurança em bairros que antigamente eram considerados tranquilos, entre eles o Marapé. Santos é uma cidade desigual? O que está acontecendo? O que tem contribuído para esse aumento da violência em bairros onde antes as pessoas levavam a cadeira e ficavam nas portas de suas casas conversando e batendo papo? Bom, Nathalie, acho que a questão da segurança é uma questão aí que hoje é complexa no Brasil inteiro, em qualquer lugar. Santos ainda considera uma cidade segura, tenho tranquilidade para andar na cidade, enfim, mas algumas coisas de fato vêm acontecendo, vêm chamando a atenção. Essa questão do Marapé, semana passada, até uma das moradoras do bairro me ligou, pedindo para que a gente fosse, para que eu estivesse presente também nesse encontro que eles fizeram sexta-feira passada, na rua até, organizaram, a comunidade acabou organizando, e depois acabou eles entendendo que não era pertinente ter ninguém, foi acho que um ou outro vereador, até o Ademir Pestana também me ligou no dia, pediu para que a gente pudesse fazer uma reunião junto com a Polícia Militar. Isso é uma questão de segurança pública, né? Quer dizer, é o Estado que é responsável pela segurança. E hoje à noite nós teremos uma reunião no bairro. Eu acho que a questão da segurança é complexa. Nós tivemos no Dia das Mães, aquela policial que acabou atirando um jovem, algo absurdo que aconteceu em Suzano, por exemplo. Na frente da escola. Na frente da escola com crianças, com as mulheres à luz do dia. Sim. Ou seja, a audácia dos criminosos está cada vez maior e a gente, obviamente, fica de mãos atadas, inseguros, né, obviamente, para sair na rua, mas alguma coisa tem que ser feita e acho muito interessante quando a comunidade também se organiza, apropria, né? Se organiza. Entra em conjunto aí para poder brigar pelos seus direitos, enfim, e teve a Polícia Militar nesse dia lá também, hoje também estará presente, o secretário de Segurança, o Coronel Delbel, estará presente, conhece muito de segurança pública, vai poder falar um pouco mais sobre isso para eles, né, explicando aí o que é possível de ser feito. A prefeitura não tem condição de resolver o problema, obviamente, não é uma responsabilidade da prefeitura. Não dá para o município absorver essa carga, A Guarda Municipal não vai conseguir resolver isso sozinha, tem essa condição de poder ajudar, de melhorar essa sensação de segurança. Nós temos a atividade delegada, que é uma parceria com o governo do Estado, onde nós remuneramos o policial de folga, enfim, para que ele possa atuar também. Isso também ajuda, ou seja, tem outras ações, câmeras de monitoramento, enfim, você tem outras ações que acontecem também, mas é fundamental que se aumente o efetivo da Polícia Militar, enfim, para que a gente tenha mais sensação de segurança, pelo menos. Aumente o efetivo e dê condições de trabalho, né, Rogério? Ontem a própria vereadora falou que a base da PM no Canal 1, por exemplo, está vivendo um momento de insegurança porque a MTU, que cede, que paga o aluguel do prédio, não sabe se vai ou não renovar, tendo inclusive a possibilidade de uma gestão compartilhada entre Prefeitura e PM, é isso? Exatamente. Na verdade está sendo discutido isso ainda, ali nos jornais de hoje está se colocando isso, que na sexta-feira passada parece que teve uma abordagem ali ao próprio comando para saber se eles sairiam. Certeza que isso será encontrado aí uma solução. Essa área da MTU, já entrar em contato aí com a MTU para saber, né, da possibilidade de renovação desse local. E se não for lá, enfim, se por algum motivo precisar da área para alguma outra atividade, não sei aí qual é a destinação que vai ser dada para esse equipamento, se for dado de fato, porque na vez daqui a um mês, tenho certeza que se encontrará um outro local. Nós temos a Escola Brás Cubas, que foi oferecida, ainda precisa de uma ampla reforma para que eles possam ficar lotados lá dentro, mas tenho certeza que vão achar uma solução
para esse caso, porque é fundamental ter uma base uma companhia da Polícia Militar. Nós temos uma outra base no Canal 2, que foi locada pela própria Prefeitura, encaminhada para a Polícia Militar, hoje é utilizada por eles, ou seja, então sempre se acha uma solução e é importante que a gente possa estar trabalhando em conjunto com a polícia também para somar naquilo que é possível. A importância da polícia dentro de um bairro, numa base, é extremamente necessária, né, Rogério? Não tenho dúvida, mas eu concordo com o que o secretário falou. Primeiro, na colocação que hoje essa questão de falta de segurança não é um privilégio nosso. Sim. Isso é um problema hoje nacional. Visto o Rio de Janeiro, né? Claro, e outros tantos. No Nordeste a gente lê constantemente absurdos que acontecem. Enfim, isso é uma questão que a gente precisa resolver, mas sempre colocar. É muito complexo mesmo, porque, na minha opinião, isso é um reflexo, a sociedade é um reflexo do momento que o país vive. Questão de falta de emprego, de escolaridade baixa, falta de oportunidades mesmo. Então, aqui, de novo, a gente bate na tecla de que a gente precisa pensar no país para o futuro. A gente precisa de investimento maciço em educação, formar uma nova geração de brasileiros e fazer com que a consciência acabe tomando conta, né, de toda a população. Então, é muito complexo, a questão das drogas influencia demais. A gente está vivendo um momento agora que se pensa em eventualmente descriminalizar algumas drogas, você ter, enfim, várias experiências estão acontecendo no mundo afora que a gente precisa, e a sociedade precisa se apropriar dessa discussão, começar realmente a entender para poder tomar a decisão correta. Quando a sociedade se reúne e discute, como aconteceu no bairro, agora, né, falando de uma região menor, pontualmente, mas é importante, porque das decisões são tomadas pela sociedade, é o caminho que vai ser tomado. E no bairro vai ser a mesma coisa. Então, a gente precisa ter cuidado ao falar de segurança, porque a gente envolve jovens com problemas de droga, falta de opção, pais de família desesperados pela falta de emprego. Né? Então, é todo um cenário que ele é reflexo do momento atual, que a gente espera, sinceramente, e aí, apesar de ser bem cedo, mas dar um recado novamente para que a população coloque a mão na consciência. Nós estamos se aproximando a novas eleições importantes no país, em que a gente precisa escolher os candidatos e pensar bem nas propostas. Quais são as propostas para o futuro? Sim. De que forma, qual é o viés de cada um, como eles pensam essa questão de segurança, como eles pensam a relação da sociedade com as minorias. Quais são as propostas para a educação, Para a educação, né, então a gente pensa tudo. Então, segurança é isso, é reflexo do momento que a gente vive. Questão da base, se vai estar nesse prédio, se vai para outra edificação, isso é muito pontual e é um problema fácil. Se todo problema nosso fosse esse, isso eu tenho certeza, como aconteceu em outras oportunidades, que a prefeitura vai ou ceder um outro imóvel, enfim, ou a própria corporação vai acabar elegendo outro lugar para ficar. Agora, o que a gente precisa é ter realmente a sociedade se reunindo. Engajada, né? Engajada, porque aí sim, pontualmente pressiona um representante para que invista mais no monitoramento por câmeras, pressiona para que o efetivo aumente mais em um local que, no momento, está mais suscetível a esse tipo de crime, enfim, e assim vai. Mas sempre a sociedade discutindo em conjunto. No último dia 15, o projeto de lei que prevê o reforço de policiais civis e militares em feriados e fins de semana na região passou pela Assembleia Legislativa. Isso é também um passo quando a gente fala de aumento de sensação de segurança. Sem dúvida. Não, o deputado Paulo Correia acabou aprovando uma lei na Assembleia Legislativa, né? Foi para sanção do governador. E proposto, por uma regulamentação pelo próprio governador, quando ele ainda era numa vice, das reuniões aqui, ele acabou sugerindo isso também. Acho que nós temos esse privilégio de ter um governador hoje que é da região, conhece bem
Essa região, como foi colocado no projeto, é uma região extremamente turística. Nós temos turista durante o ano inteiro, né, os 9 municípios da Baixada Santista, e é fundamental que a gente tenha o policiamento efetivo maior aqui para dar essa segurança para a população. Então, e para os turistas, enfim. Então, tenho certeza que vai ser feito de uma forma inteligente, aí falta uma regulamentação também, esse processo será feito, além da sanção, uma regulamentação da lei, e aí tem que ser bastante discutida para que a gente tenha uma polícia estruturada aqui, né, com equipamento, com veículos, enfim, para que possa dar essa segurança para a gente. Então, parabenizar o deputado Paulo Corrêa, que teve essa iniciativa de fazer. Provavelmente não terá problema de sanção, porque foi o governador mesmo que fez a proposta, né? Então, eu tenho certeza que isso tem 15 dias para ele sancionar, me parece, foi dia 15 agora, tem até o dia 30 para estar sancionado. Então, tenho certeza aí que nós teremos um aumento de efetivo aqui real na cidade nos próximos dias. Sábados, domingos e feriados. E feriados prolongados. E a gente sabe que, devido à experiência, por exemplo, da Operação Verão, a criminalidade realmente baixa com a presença da polícia. Não tenha dúvida. Você está... Vai migrar daqui, Você está tendo contato, você está vendo, né, a polícia muito próxima. As pessoas, né, não tem como... E eu acho excelente, não tem quem não goste e todos nós somos beneficiados. Até porque a gente sabe, né? Basta subir a serra para depois descer, para voltar para casa, que a gente vê o grande número de turistas que está aqui, basta fazer sol, né? Não, exatamente. E cada vez mais, né? Cubatão também começando a se movimentar como turismo ecológico. Exatamente. Então, as 9 cidades eu tenho certeza que vão ser beneficiadas. A gente pode dizer que o deputado marcou um gol, né? Como está perto da Copa, a gente pode falar que o deputado marcou um golaço. Que, aliás, isso era uma reivindicação antiga de quem vive na Baixada Santista. E parabenizar também a polícia pelo trabalho que ela faz. Com um efetivo maior, tenho certeza que vai melhorar ainda mais. Aqui em Santos, pelo menos, a gente acompanha e vive o dia a dia da cidade e a polícia é extremamente eficiente. É que, óbvio, não tem condição pelo número de policiais que existem, enfim, eles têm, muitas vezes tem jogo de futebol, o efetivo todo vai para uma situação como essa, tem um evento, tem um show, tem alguma coisa, ou seja, fica prejudicada essa estrutura. No geral mas eles atuam muito bem, assim, é impressionante o que a Polícia Militar do Estado de São Paulo faz, principalmente aqui na região. Um braço importante da segurança pública e da própria Polícia Militar é a Guarda Civil, né? Nós temos hoje uma Guarda Civil bem estruturada aqui em Santos e há sempre uma polêmica quando a gente fala da Guarda Armada, né? Vocês são a favor do armamento da Guarda? Completamente a favor. Eu acho que a questão do armamento, de você portar a arma, ela é independente da cor do uniforme. Eu acho que o importante é o treinamento de quem está portando. Se o uniforme é azul, verde, branco, eu acho que isso não interessa. O que interessa é o trabalho que foi feito com esse indivíduo, o treinamento que ele teve, questão técnica, psicológica, tudo. Muito mais psicológica, às vezes, para você poder estar com a arma e saber utilizar só no momento apropriado, se realmente for necessário. Então, tudo é uma questão de treinamento, não é a cor da farda. Essa é a minha opinião. Há muito tempo que eu defendia, já lá atrás, Praia Grande foi a primeira aqui na região, e eu sempre defendi que a Guarda Municipal, que nós deveríamos ter uma elite armada. Você não precisa armar toda a corporação, né? Você não precisa ter toda a guarda faz um batalhão especial, exatamente, assim, que é para o confronto realmente, caso haja, né, que a gente espera que nunca precise, mas é até importante para essa questão de segurança que a gente falou, a sensação. E você tem, inclusive, o militar ali, ou então um guarda municipal armado, é uma diferença muito grande. E muitas vezes, quando a corporação da PM está destinada a um evento, a um jogo de futebol, a guarda preparada e qualificada pode ser o primeiro passo para evitar um assalto, um roubo, uma violência contra o morador. A guarda, historicamente, cuidou de patrimônio público. E hoje ela tem uma outra atividade, ela já faz essa abordagem ostensiva, enfim, está na rua, está na orla, está em todos os cantos da cidade, justamente para auxiliar a Polícia Militar. Até o final do ano nós teremos guarda armada aqui em Santos, já conversei com o secretário Delbel, com o secretário Brito, que é o secretário adjunto de Segurança Pública e toma conta da guarda. Nós teremos, obviamente, que é um processo complexo, porque tem exames psicotécnicos, não são todos os guardas que serão armados, como o Rogério colocou. Acho que nós teremos por volta de 50 guardas, nós temos um efetivo de praticamente 500, mas, obviamente, trabalham por turnos, enfim, então
Nós temos um número considerável 10%. de guardas. 10% aí será armado e vai contribuir muito, porque também vai com certeza inibir esse meliante, de alguma ação mais contundente, sabendo que a guarda também está armada. Então, nós teremos aí uma condição melhor que vai auxiliar a polícia também nesse trabalho. Como é que vocês avaliam o desempenho e a atuação do CONDESB quando a gente fala de políticas públicas de segurança pública? Olha, a questão do CONDESB, ela vem se aprimorando, né? Eu fui um crítico anteriormente ao CONDESB, sempre achei que ele poderia fazer muito mais do que faz, mas eu acho que está começando a se criar uma conscientização entre os atores políticos envolvidos, né? Entre os gestores e os demais atores políticos, de que a gente precisa pensar de forma metropolitana. O CONDESB até então sempre ficava numa condição de coordenação. Sim. E eu acho que agora está havendo está sendo mais firme nas posições e sendo mais protagonista. E está havendo mais união, na sua opinião, entre os prefeitos? Porque existe um corpo técnico importante, preparado para fazer os projetos, para desenvolver os projetos para toda a região. Mas você precisa ter os gestores todos com o mesmo viés político, ideológico, ou seja, pensando, e quando eu falo em viés político ideológico, não é questão de ser direita ou esquerda, é de pensar na região como um todo, em pensar na população. Esse é o problema, não querer ter aquela coisa, não, a ideia é dele, então eu Quem não é o quero pai da criança? Exatamente. Então, ter essa conscientização. Eu acho que agora está tendo mais consciência. Eu acho que os nossos gestores e os políticos da nossa região estão tendo mais consciência de que o CONDESB pode sim ser uma ferramenta importante na elaboração de projetos para toda a região. Haja vista a questão da saúde, que recentemente também fez um gol, a gente pode dizer assim, fez um monitoramento realmente das carências de cada município para que a gente pudesse ter um projeto englobando as 9 cidades. É o se apropriar do problema e buscar uma solução em conjunto, não é mesmo, secretário? Sem dúvida, né? Nós tivemos recentemente na AGEM, lá de uma reunião do CONDESB, para falar sobre ampliação, integração das câmeras de monitoramento, né? Nós temos que ter as câmeras OCRs, por exemplo, elas representam, me parece que na Baixada Santista tem 3.200 câmeras, 5% são OCR. OCR é aquela que identifica a placa do carro. Óbvio que nós temos que trabalhar a inteligência, né, o monitoramento, para poder também coibir o crime. E é fundamental que exista uma integração de câmeras na Baixada Santista. Acho que isso é um ponto importante, está sendo discutido isso. Participaram todas as prefeituras. Praia Grande tem um número considerável de câmeras, 2.000 câmeras, se não me engano. É a cidade mais monitorada do Brasil, né? Santos tem 1.000, já aumentou muito nos últimos anos. E essa integração, principalmente de informação, é muito importante. Santos está preparando um CCO também aqui, que está em construção, vai ser feito no próprio Paço Municipal, no embasamento do Paço Municipal. Lá em Praia Grande já tem um sistema. E aí é fundamental que a região possa... Se falem, né? A cidade possa se comunique, conversar, né? sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse é o grande fato. E só trazer uma questão da receptação também. Nós vamos fazer uma campanha agora sobre receptação. Isso aí é uma matéria que Praia Grande é a recordista de assaltos, de furtos de celular. Sim. É a maior cidade que tem isso. E tem um sistema de câmera de monitoramento muito forte. E tem muito. Então, a gente também tem que fazer campanhas. E aí a gente aqui nós temos até o Paulo Chiro, que é um grande amigo. Que transformou a dor num grande projeto, num grande trabalho. Exatamente, que a receptação é crime, que acaba tendo, né, um latrocínio por conta disso. Ou seja, então a gente precisa conscientizar as pessoas desse processo. E agora a gente, da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Departamento de Articulação, estamos preparando uma campanha da receptação é crime. Já teve uma nos anos anteriores, acho que 2015, 2016, se eu não me engano. E agora a gente está fazendo uma outra campanha. Tem que sempre estar falando sobre esse assunto, porque é isso que acaba gerando aí o crime, enfim. Muitas vezes a população não tem consciência, né, de quão grave é esse crime de receptação e o que está por trás dele. Não, e você está fomentando, né? Com a receptação você está fomentando o crime. Como é? Se a gente for realmente pegar, como é a questão dos CDs piratas... dos DVDs, dos produtos piratas em geral. Exatamente, você está fomentando esse mercado paralelo que é bancado pela marginalidade.
Então, realmente, a conscientização eu acho que vai ser um passo importante para a gente reduzir esse mercado paralelo. Quando que essa campanha deve estar nas ruas? Está finalizando já, vai ter uma folheteria, né, uma cartilhazinha para poder falar sobre isso. O Paulo Chiro mesmo, ele vai nas escolas, ele fala com as crianças, ou seja, porque isso tudo ela acaba girando, conscientizando os pais, ou seja, e esse é o trabalho que tem que ser feito. São campanhas educativas justamente para aprimorar essa questão. É um assunto que pouca gente também discute, fala, então que a gente possa fazer essas campanhas permanentes dentro das escolas. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre combate à exploração sexual no centro de Santos. Até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos este bloco com as notícias da região. Faltam leitos, vagas em unidades de terapia intensiva e as filas são longas nos hospitais públicos da região. Enquanto isso, há mais de 100 leitos sem uso no Hospital São José, em São Vicente. O hospital não atende pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, há 5 anos. A estrutura do Hospital São José passou por reforma. Centro cirúrgico e UTI praticamente prontos. Só que mais de 100 leitos estão vazios. E tem um motivo. Não há equipamentos, nós não temos condições financeiras para equipar o centro para voltar a atender a população. E sabemos, extraoficialmente, que tem mais de quase 2.500 pessoas na fila para fazer umas simples cirurgias de hérnia, de vesícula, quer dizer, cirurgias eletivas que poderiam estar sendo feitas aqui no Hospital São José, está sendo feita a duras penas em outros municípios, com uma fila de espera enorme. Há 5 anos, o hospital recebe apenas pacientes de convênios. O atendimento ao SUS foi interrompido. O provedor explica que a prefeitura deve cerca de 300 milhões de reais à unidade, resultado de uma intervenção municipal na década de 90. O caso ainda está na justiça. Não recolheram tributos nenhum, incidentes na instituição, fundo de garantia dos funcionários, imposto de renda, contribuições previdenciárias, conta de água, conta de luz, 5 milhões para fornecedores diversos. Isso gerou um passivo imenso, que na época foi rotulado em torno de 27 a 30 milhões de reais, que hoje está em torno de 300 milhões de reais. Carlos Gigliotti pede ajuda da própria prefeitura e diz que pode disponibilizar certos serviços à cidade. Se ele quiser leitos, se eu tenho leitos para disponibilizar, se ele quiser cirurgia, quantas cirurgias eu posso disponibilizar ao prefeito, ao município, que tipo de cirurgia, se eu tenho exames de diagnóstico por imagem, que tipo de exames que ele precisa. Isso tudo será feito um pacote a um valor para se prestar esse tipo de serviço. E aí a prefeitura contratualiza o hospital. O prefeito Pedro Gouveia confirma o interesse em resolver a situação e se aliar ao hospital para melhorar o atendimento na saúde de São Vicente. Ainda não obtivemos sucesso, temos outras reuniões já programadas, marcadas, para que a gente possa fazer com que o serviço de saúde do município entre para dentro do São José, para que a gente consiga também atender essa nossa demanda, atender SUS dentro do hospital, mas para tudo isso nós vamos continuar nos esforçando, conversando com a Irmandade, com toda a diretoria, para que a gente possa, enfim, sacramentar mais uma parceria. Nós já temos uma parceria dentro do hospital com a maternidade, nós aportamos um recurso mensalmente para que a gente possa fazer ali aqueles 200 e poucos partos mês, para que a gente continue melhorando a saúde de São Vicente. Sem dúvida, sacramentar essa parceria com o Hospital São José vai desafogar e vai contribuir muito com o atendimento à população de São Vicente e também com as outras cidades da região, como, por exemplo, Santos, que acaba absorvendo a demanda que não é atendida nas demais cidades. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o secretário de Desenvolvimento Social de Santos, Flávio Jordão, e o empresário e advogado Rogério Conde. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp que está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde o começo do programa, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Secretário, na última semana, a Prefeitura de Santos e o Ministério Público firmaram um termo de ajustamento de conduta com relação à exploração sexual de crianças e adolescentes no centro de Santos, uma questão muito séria. O que diz o TAC? Nós não assinamos ainda esse TAC, né? Ele está na Procuradoria, praticamente pronto para ser assinado. Ontem eu estive na Procuradoria para cobrar o desfecho. Eu estou pouco mais de 3 meses à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social
E esse assunto já está sendo discutido pelo promotor há quase um ano. Sim. Ele vem cobrando bastante, né, essa resolutividade aí com relação a esse TAC. E aí a antiga gestão, a antiga secretária de desenvolvimento de assistência social, que virou agora desenvolvimento social, ela tinha um outro entendimento, estava discutindo com ele, estava colocando para ele a necessidade de fortalecimento dos CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que faz esse trabalho também. E ela entendia que o fortalecimento deste equipamento seria importante para poder ajudar essa questão da exploração sexual. E aí acabei assumindo a secretaria, comecei as conversas com o promotor Carmelo e a gente avançou bastante nessa questão, entendi também que deveria ser feito o fortalecimento dos CREAS e que a gente deveria brigar por isso, mas também poderia ter uma estrutura para que a gente pudesse fazer um papel de articulação dentro da rede, para que justamente a gente não tivesse o fluxo quebrado. Então, muitas vezes, quando uma menina vítima de exploração sexual, ela é identificada e está acompanhada pelo CREAS junto à família, muitas vezes tem alguns encaminhamentos que têm que ser dados que muitas vezes nesse processo acaba se quebrando o fluxo e a coisa não finaliza. Se perde. Então, a gente, há tempos atrás, tivemos 2 programas importantes na cidade, o Sentinela e o Espaço Meninas, que o promotor entendia que era necessário que se voltasse uma estrutura dessa. E aí nós acabamos, eu tive por 5 vezes dentro da promotoria, conversando muito com ele, dialogando, então quero também aqui parabenizar a condução do promotor, Sim. que deixou em aberto para que a gente pudesse opinar, sugerir também propostas. Foi tudo feito em construção com a Secretaria de Desenvolvimento Social hoje, com os técnicos, justamente para que a gente possa ter também êxito nesse processo. E ficou definido que nós vamos montar um espaço, vai ser no mercado municipal, vai ter uma sala, vai ser um centro integrado de proteção à criança e adolescente. Então, nós teremos lá técnicos justamente para receber o encaminhamento e dar o encaminhamento correto para a rede, para a saúde, para a cultura, para o esporte, enfim, dentro da estrutura que a prefeitura tem. Então, nós teremos lá um psicólogo, um assistente social, um terapeuta ocupacional, um OE, que é um orientador educacional também da área da saúde, da área da educação. Teremos pessoas da cultura, pessoas do esporte, todos nesse mesmo ambiente para fazer a articulação. Não vai ter ali atividade, não vai ter nada. Nós temos uma rede grande que faz essa atividade, Sim. que tem condição de oferecer isso. O que precisa é encaminhar, conhecer o problema e encaminhar corretamente para esses lugares. Essa abordagem, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes e que vêm de uma situação extremamente degradante. Como é que vai ser conduzida essa abordagem, secretário? Na verdade, não vai ser buscativa nesse primeiro momento. A gente vai ser de forma reativa. O Conselho Tutelar, as escolas, as UBSs, né, as policlínicas aqui em Santos, o próprio Ministério Público, as delegacias vão ter como referência esse local para encaminhamento dessas meninas. Então, o trabalho do CREAS continua sendo feito. Até foi uma das questões desse TAC, foi o aumento de efetivo, né? Vão ter mais 2 duplas de psicólogos e assistentes sociais em cada CREAS. Da Zona Leste e São 2 CREAS que nós temos na cidade, da Zona Leste, que fica na Conselheiro Neves, e da Zona Noroeste, que fica no Sabuó. Nós teremos um incremento de técnicos justamente para trabalhar com intensidade nessa questão, né? Melhorar e aprimorar esse trabalho. E aí nós receberemos essas meninas, né, ou meninos, enfim, em exploração sexual, para que a gente possa fazer um encaminhamento correto dentro desse equipamento que será no mercado municipal. Essa questão de, num primeiro momento, não ser uma buscativa, e sim vinda através de conselho, professores, unidades de saúde, demonstra a necessidade muito da qualificação desse profissional, para que ele possa entender, muitas vezes, a mensagem que aquela criança, que aquele adolescente quer passar, né? Mas isso eu tenho dúvida, não tenho dúvida que já ocorre, assim. Acho que os técnicos são preparados. Esses são os locais realmente em que acabam chegando, que esses adolescentes chegam, acabam sendo atendidos. É um crime, né? Um crime o que se faz com esses jovens é um crime e acaba, de alguma forma, vindo à tona. Sim. E um desses profissionais vai acabar encomendando. Acho importantíssimo que esse equipamento novo seja na região do mercado, porque é importante que ele seja perto da onde realmente acontece, porque normalmente esses jovens, muitos deles, quando conseguem, acabam caindo nessas habitações subnormais que tem pela Vila Nova, pelo Paquetá, enfim, pelo centro todo. Eu acho que é importante ali uma região carente. Então, eu acho que é importante. E, principalmente, ter essa retaguarda, né? Saber que a prefeitura, que ela está em cima, que ela está alerta, para que os profissionais de todos os setores que acabem se defrontando com esses jovens possam fazer esse encaminhamento e que a gente perceba o resultado, porque isso encoraja para que outros que acabem tendo conhecimento
de recuperação possam também chegar. Então, eu tenho certeza que nesse primeiro momento, como o secretário falou, esses jovens vão acabar sendo direcionados. Mas num futuro muito próximo, eu acho que eles vão acabar procurando, aqueles que tiverem oportunidade, vão acabar procurando se sentir seguros, né? para procurar o equipamento. Secretário, você disse que na reunião, nessas conversas com o Ministério Público, eles falaram da vontade dos projetos Sentinela e Casa das Meninas serem retomados. Isso está dentro dos planos da Prefeitura? Então, esse local, porque o Espaço Meninas, ele tinha atividades dentro dessa casa. Então, a menina era encaminhada até aquele local e ela acabava fazendo algumas atividades esportivas, lúdicas, culturais, enfim. E aí a gente entendeu que, neste momento, a nossa rede é muito ampla. Nós temos as vilas criativas, nós vamos entregar uma vila criativa lá no centro da cidade, muito próximo, ao lado do mercado municipal, que vai poder oferecer uma gama de serviços ali, de atividades lúdicas, e às vezes a gente tem que descobrir as potencialidades dessa criança também. Fazendo. E hoje, assim, a questão da exploração sexual, ela é silenciosa. Ela não é uma coisa muito perceptível no dia a dia das pessoas. Por isso, a percepção de uma policlínica, por exemplo, um atendimento, de uma escola, de um conselho, né? De um professor, ou seja, fazer um encaminhamento, chamar a quem de direito, por exemplo, um conselho tutelar, e poder fazer um encaminhamento correto para isso. Então, assim, ainda é um número pequeno de pessoas identificadas em exploração sexual, de meninas identificadas em exploração sexual, mas cada vez maior aí, e é evidente. Nós tivemos casos aí até de morte, né, de algumas meninas nesses últimos anos. A menina Carlinha, né, a Nadine. Então, assim, isso tem que ser esclarecido, tem que ser falado para a sociedade, e a sociedade também saber para onde encaminhar. Eu tenho certeza que a gente vai assinar o mais rápido possível, é interesse da gente também, poder trabalhar fortemente com relação a isso. Acho que esse equipamento vai ser muito importante, até para fazer o mapeamento, o monitoramento dessas ações. Quer dizer, a gente quer fazer isso. Então, eu quero ver se hoje aí eu tenho Ontem conversei com o procurador do município, que me prometeu hoje encaminhar a devolutiva dele, a gente já levar para o doutor Carmelo para o desfecho, para final. O prefeito o prefeito assina e o promotor assina e finaliza, e a gente começa em 60 dias esse local aí, depois da assinatura, esse local funcionando aí para a população. Secretário, como bem colocou o Rogério, o centro, ele é uma área que hoje está degradada, onde muitas famílias vivem em condições, em habitações desumanas, subnormais, que são os cortiços. E muitas vezes esses abusos acontecem dentro desses espaços. Como que a Secretaria monitora a situação desses cortiços? Bom, fazendo esse trabalho, né, de abordagem, que é o nosso CREAS, o nosso CRAS, né, essa porta de entrada, justamente para poder conhecer um pouco a realidade dessas famílias, fazer o trabalho dentro do PAEF, do PAEF, que são estruturas que são feitas dentro do próprio CREAS e do próprio CRAS, para conhecer aquilo que acontece dentro das famílias e dar um encaminhamento correto, trabalhando essas questões complexas. Então, não é fácil, é uma situação difícil de ser feita, mas tenho certeza aí que vai, em conjunto com o Ministério Público, enfim, com todo mundo, a gente vai dar a solução para isso. Rogério, a Lei de Uso e Ocupação do Solo está sendo revista nos próximos dias, vai ser apreciada pela Câmara. E nós já falamos aqui no programa algumas vezes com o Glaucus Farinello sobre essa lei, sobre a importância dela no que diz respeito à revitalização do centro. A dar vida ao centro e dar espaço para que a construção civil possa oferecer oportunidades para essas famílias de mais baixa renda. A revisão, ela é essencial para o desenvolvimento de Santos, e quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala também de dignidade a quem mora aqui na cidade. Não tenha dúvida. A lei, ela foi amplamente discutida dentro do CMDU, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é um órgão formado, multidisciplinar, formado também por vários representantes de vários setores, inclusive privado e público. Houveram audiências públicas onde a população pôde também participar. E essa discussão foi feita no sentido de você aprimorar. Isso é planejamento. Né? O que a gente sempre diz aqui, inclusive no programa, eu ouço você falar constantemente também, a gente precisa planejar. Planejar para poder aperfeiçoar a vida em sociedade. E essa lei, ela vai, de alguma forma, incentivar que você consiga mudar uma situação atual de uma região, no caso do centro.
Então, a gente vai ter incentivos, essa lei prevê, ela está indo agora para o debate entre os vereadores, para que a Câmara possa também, de alguma forma, influenciar essa mudança e opinar, de repente fazendo proposituras, no sentido de aperfeiçoar ainda mais a lei, mas alguns pontos que a gente pode colocar é você poder facultar ao empresário da construção civil que ele consiga edificar, podendo ou não ter vaga de estacionamento. Ou seja, com isso você acaba barateando e você tem o transporte de massa, de qualidade, você tem está sendo prevista a ampliação do VLT, vai passar pelo centro, com isso você vai poder não precisar de ter um automóvel próprio, consequentemente você não precisa de uma vaga, que você está pagando caro por ela na construção, cada vez mais caro, então você tem a oferta desse transporte de massa de qualidade, o empresário da construção vai poder eventualmente estar fazendo um prédio só com moradias dignas, mais simples, em que seja acessível para vários segmentos da sociedade, né? Vários segmentos, várias faixas econômicas. E outros incentivos, que você tenha vários comércios, por exemplo, no térreo ou embaixo dessas novas edificações, para que você também gere trabalho, que você possa estar trabalhando muito próximo aonde você reside, evitar inclusive aquele fenômeno que você tem às 8 horas da manhã, entre 7 e 8, todo mundo se dirigindo para o centro da cidade, depois às 6h30, todo mundo voltando. Então, é um planejamento para uma cidade que a gente quer. Uma cidade sustentável e inteligente, né? Exatamente. E mais de acordo com o momento de hoje, né? Que as vilas criativas são um exemplo disso, né? Você pode dar formas e condições das pessoas poderem desenvolver um potencial que dê renda, que tenha geração de recursos, tudo, fora daquele convencional. Né, fora da economia convencional. Pensar fora da caixa com responsabilidade e planejamento. E o centro da cidade, ele hoje tem toda a infraestrutura necessária. Né? Tem mesmo. A rua, sistema de água, esgoto, tratamento, ele está lá, está esperando ser repovoado. Revitalizado. E, então, estão existindo várias iniciativas da Prefeitura, em parceria, em discussão, que é o mais importante, com os empresários, com as entidades, com os sindicatos. E a gente espera que a Câmara agora tenha um novo debate, mais acalorado também, tenho certeza, porque você envolve os movimentos de moradia, você envolve representantes de vários segmentos. A gente precisa pensar porto. Claro. Né? A gente precisa pensar... Porto, cidade. A cidade tem uma dependência financeira grande com o porto. O porto traz ônus e traz bônus. A gente precisa entender isso melhor. Enfim, e pensar na cidade daqui para frente. E essa lei de uso e ocupação do solo que está sendo revista, ela vai ajudar nesse sentido. Eu tenho dúvida, eu participei de várias discussões no CMDU com relação a você estar melhorando, qualificando ainda mais essa lei, e eu acho que a gente chegou num termo que, se não é o ideal, está o meio termo. Não, e está se aprimorando. Eu acho que isso é uma constante. Logo, logo a gente vai precisar discutir de novo, daqui a alguns anos. Porque a cidade é dinâmica, né? Exatamente. A sociedade é dinâmica, né? E ela é mutante. Então, a gente precisa estar se adequando sempre com as leis. As leis servem para isso. Exato. E elas precisam ser sempre discutidas e se adequando para a gente se aperfeiçoar e dar uma condição cada vez melhor para a população. Sem dúvida. Nathalie, só para acrescentar, é importante abrir uma discussão para ontem com a habitação. Né? Nós precisamos conversar sobre isso. As pessoas estão perdendo poder de renda, é um fenômeno novo. As pessoas estão indo para a rua. O déficit habitacional, que era de 100 mil na região, já pulou para 150 mil. É um número grandioso que vai crescendo rapidamente e com poucas possibilidades de ajuda. E a assistência social não vai resolver o problema de todas as pessoas.
habitação também, os imóveis no preço que estão, pensar em conjuntos habitacionais aqui é impraticável muitas vezes. Às vezes você fica com dificuldade de achar terreno para esse tipo de atividade. Então você vai ficando sempre enxugando gelo e não conseguindo mãos atadas, né? E não conseguindo dar a solução. Então precisamos sentar urgentemente, pensar nas locações sociais ou empreendimentos no centro que possam baratear e ter algumas parcerias para que a gente possa, de fato, encaminhar essas pessoas. As pessoas, hoje, os bancos muitas vezes acabam tirando o recurso dessas pessoas através de empréstimos. As pessoas começam a se perder. As linhas de crédito estão cada vez mais reduzidas. Por isso que é importante você dar condição para que a iniciativa privada também ajude a diminuir esse déficit. Dando condições para que ela consiga realizar empreendimentos que sejam acessíveis. Que hoje isso não acontece. Exatamente. Hoje a gente não tem essa condição. Não, fundamental. E assim, as pessoas hoje existem os idosos têm benefícios, eles acabam tendo uma renda pequena, mas muitas vezes pagam um cortiço no centro, 700, 800 reais. Ou seja, como é que consegue viver? Como é que consegue se alimentar? Ou pagar um remédio, não tem como. Quer dizer, sai do cortiço e vai para a rua. Vai para a rua, e aí então a gente precisa pensar nisso tudo, cada vez está maior, a crise econômica foi muito forte, obviamente o desemprego, enfim, várias outras questões, as pessoas acabam ficando numa condição subhumana. E aí nós temos que trabalhar em conjunto aí com a habitação também, enfim, vários órgãos, para que a gente possa ter uma política pública eficiente nessa questão também. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre moradores de rua. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o secretário de Desenvolvimento Social de Santos, Flávio Jordão, e o empresário e advogado Rogério Conde. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, pela nossa fanpage e também pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Secretário, no fim do último bloco nós falamos do problema, da questão habitacional, do déficit habitacional que nós temos na região. Aqui em Santos, nós temos particularmente uma situação pontual, que é a da Vila Progresso, que já foi definida a reintegração de posse, é uma área de risco, é uma área de proteção ambiental. Como a Secretaria tem acompanhado a situação e qual é o plano para abrigar essas famílias? Bom, temos trabalhado aí permanentemente dentro da Prefeitura, está num processo de protocolo da Polícia Militar junto ao Governo do Estado, eles têm lá um protocolo deles para poder fazer a reintegração de posse. É iminente essa saída, é uma área de risco de fato. E aí a gente, a Secretaria de Desenvolvimento Social, é o pós-operação, quer dizer, vai ter a operação de reintegração e depois a gente entra. De famílias ali, os números que aparecem são de 90 famílias, mas apenas 20 são referenciadas no CRAS. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, é a porta de entrada da assistência social, é onde a pessoa pode ter os programas de transferência de renda, Bolsa Família, enfim. E essas famílias não estão cadastradas. Então, até a gente imagina que essas pessoas, muitas delas estão chegando agora, nem sejam daqui, estão chegando agora. E tem 20 famílias que são referenciadas. Então, o que nós vamos fazer, nós vamos dividir em três partes. O recâmbio qualificado, quem quiser ir embora para a sua cidade de origem, se for de fora, nós vamos ter condição de encaminhar essas pessoas para outros locais. Referenciar essas pessoas dentro do CRAS que não sejam referenciadas, então essas outras que estejam lá, a gente vai montar uma estrutura para poder dar essa assessoria ali, essas outras 70, que se existir de fato, há controvérsias com relação ao número de fato de famílias, se fala em 300 pessoas, o número calculado lá são de 50, que nós temos informação, então a gente vai dar essa assessoria e também vamos abrir um acolhimento provisório aqui no centro da cidade, oferecendo para que eles possam serem encaminhados aí, caso tenham interesse de vir. Muitas vezes, quando tem incêndio também, nós oferecemos abrigos, acolhimentos, e muitas vezes eles não vêm. Eles acabam indo para a casa de parente, enfim, indo para outros lugares, porque não tem interesse de viver longe da comunidade que eles estão. Então, a gente vai oferecer, vai deixar, nós vamos estar preparados para recebê-los. Vão acolher? A Secretaria vai acolher, está preparada para acolher, já estamos nos preparando para estar tudo em ordem nesse momento, quer dizer, ainda falta aí algum tempo para finalizar essa operação, para que eles possam fazer a reintegração de posse. E quando for feita a reintegração de posse, nós estaremos preparados. Ontem tivemos uma reunião na sala de situação da Prefeitura, tinha uns 10 vereadores lá ontem questionando também, porque a população está indo na Câmara para saber quais são os seus direitos. Nós vamos fazer um informativo também, explicando primeiro o porquê que está tendo essa ação de reintegração de posse. A reivindicação deles é o auxílio aluguel, que não é permitido que seja feito. O auxílio aluguel é apenas para calamidades, para incêndios, enfim, para quando existe alguma coisa que não seja, por exemplo, uma ocupação irregular. Então, você não tem legitimidade para poder oferecer um auxílio aluguel. Então, o que nós podemos fazer e oferecer
dando condição para essas famílias, é um abrigo, é o recâmbio qualificado e é referenciar as pessoas que não estão referenciadas no CRAS. E se a área de risco tem que sair, né, Rogério? Não tenho extremamente dúvida. perigoso. Não dá para pensar em outra situação. Se a área de risco as pessoas precisam ser removidas do local. Senão, antes que uma tragédia aconteça, exatamente, né? E não é isso, não é o que ninguém quer. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que essas ocupações são feitas por necessidade, tudo isso, mas são vidas e a gente não pode desprezar. Precisam ser retirados. E nós tivemos o caso de São Paulo agora, trabalhando naquele prédio. Sim, exatamente. Sabia-se que ali não tinha condição de ficar. Enfim, é muito difícil o diálogo também, porque a saída não é espontânea. Você explica, você mostra, eles não saem. Houve diálogos com a comunidade, explicamos a importância de sair. A ouvidoria fez essas mediações com a comunidade e não teve êxito. Mas uma vez que a área ela é ocupada, eu acho que as autoridades têm a obrigação, mesmo que contra a vontade daqueles que lá estão, tem a obrigação de fazer a retirada dessas pessoas. A gente está falando de vidas mesmo. Falando de vidas, no começo do ano, a Prefeitura anunciou um censo para trazer os novos números dos moradores de rua na cidade. Como é que está o trabalho, secretário? Já tem algum levantamento prévio? Então, a gente tem o último censo foi feito em 2013. Ele está válido até hoje, enfim. Nós temos um número considerável de pessoas em situação de rua, né, que são 797 pessoas em situação de rua, 85% dependentes químicos. E agora quando eu entrei agora na Secretaria em fevereiro, comecei algumas discussões, algumas conversas com a Unifesp para que a gente pudesse fazer um novo censo para conseguir balizar o nosso trabalho, conhecer de fato a realidade, um censo mais amplo do que foi feito em 2013. Eu quero ter um censo quantitativo, mas também qualitativo, poder conhecer um pouco mais dessa realidade de cada um. Vai ser um trabalho muito, muito bacana que vai ser feito e a gente vai fazer isso nos próximos dias. A assinatura do convênio. Esse convênio vai ser feito e, a partir daí, a gente vai elaborar um planejamento para fazer essa ação em setembro. Essa ação ela tem que ser feita em 2 momentos, ou em maio ou em setembro. E a gente não teve tempo hábil dentro da burocracia, da própria administração, enfim, a questão da formalização desse convênio. Ficou pronto agora, nós vamos fazer nos próximos dias. Estou esperando que vai ser um pacote de ações justamente para a população em situação de rua, de melhorias nesse trabalho. E aí a gente vai se preparar para em setembro, que é outra data importante, onde tem um fluxo menor de pessoas, né, esse público flutuante. Ele se congela, porque você já não está no frio, você não está no verão também. Exato. Então você consegue ter uma aproximação melhor. Esse trabalho é feito num único dia, numa única madrugada que é feito esse trabalho. Então, no último censo aconteceu das 10 da noite às 4 da manhã. Eles congelam o território, vão com as equipes. Nós vamos eu quero envolver a sociedade civil também para participar desse processo. Acho que é muito interessante. É fundamental que participe e que também possa participar da pesquisa de campo, para que ela possa ir lá. E depois nós vamos tabular esses dados, aí obviamente vai ser feito um trabalho mais aprofundado com relação a isso, para entregar para a gente um relatório, para que a gente possa trabalhar em cima dessas questões concretas. E aí a gente vai ampliar muito aí as ações. Direcionar as políticas públicas, né? Exatamente, esse é o intuito. A gente tem pouco mais de 2 minutos, mas eu acho que, terminando o programa falando de morador de rua, o recado que tem que ficar, não dê esmola, né, secretário? É difícil essa fala de não dê esmola, porque as pessoas querem ser caridosas, querem ajudar e tal. Então, a gente tem feito uma campanha de não deixe de doar, vem ser parceiro da Prefeitura, vem doar com a gente. Então, a gente vai orientar isso. Eu estive na Pompeia semana passada, na quarta-feira, para conversar. Né? Fiz um projeto piloto lá com eles para poder conversar com a sociedade. Tinha mais de 100 moradores. E assim, no nível de estresse alto por conta da população em situação de rua, que ali é um bairro com muito comércio, um bairro de poder aquisitivo alto. Você tem uma igreja ali que estimula a caridade. Então, assim, uma série de fatores que acaba colocando muita gente na rua, naquele local, potencializa muito. E aí nós conversamos, falamos, e eu falei muito disso. A população, a sociedade, ela é também responsável por esse processo. E precisa entender qual é o processo. Até conversei com o padre doa roupa na igreja, toda quinta-feira ele doa roupa lá para o pessoal. Falei, padre, vamos fazer isso dentro do nosso abrigo, do nosso acolhimento, porque aí faz as pessoas irem até o acolhimento. Sim. Porque ali, muitas vezes, até um rapaz que estava ali, que entrega as roupas, falou, cara, eles escolhem a melhor roupa para poder vender a roupa, para fazer dinheiro. Ou seja, então, assim... Está errado. O processo não está correto. Então, eu acho que o não dê esmola é pesado e não dá para falar. Mas eu acho que a gente tem que falar de não deixe de doar, mas vem doar com a Prefeitura, vem ser parceiro da Prefeitura. Exato. A gente está criando vai criar um selo parceiro
para as entidades que são parceiras, que vão ter esse intuito de Ajudar. orientar e vamos fazer campanhas permanentes nesse sentido para saber o que fazer. Essa conscientização é muito importante, que é a mesma questão dos alimentos. Você dá os alimentos, você acaba perpetuando aquela pessoa na rua. Se você faz ela ir dentro num equipamento adequado, você dá mais dignidade. Porque você simplesmente pegar uma garrafa PET cortada e entregar comida para ele sentar no meio fio para comer, você não está dando dignidade. Você está perpetuando ele na rua. Agora, se você fizer com que ele vá num equipamento, ele vai lavar as mãos, ele vai receber orientação, vai poder passar por algum profissional, de repente vai ter até um asseio, alguma coisa a mais, em que você possa estar dando até um carinho e você simplesmente entregar. Rogério, a gente vai pegar, vai colocar o pessoal. Então, nós estamos discutindo isso com o Bom Prato lá de São Paulo para poder abrir à noite, né, o Bom Prato do mercado. Ao lado nós temos um lugar desocupado, estamos pensando também em abrir. Então, esse pacote de ações que nós vamos fazer justamente é isso. Aí vai poder tomar um banho, a população em situação de rua, vai poder ter uma roupa limpa, vai ter uma atividade e depois vai para dignidade. Mais digno. E as entidades vão fazer esse trabalho dentro desse Isso que é mais importante. O nosso tempo acabou, eu já tomei uma bronca porque eu estourei, desculpa, mas é que o papo estava bom. Secretário, muito obrigado pela tua participação, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado e bom dia a todos nossos telespectadores. Rogério, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.